Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão acessando meu canal, sou Rubia Personal Trainer. Hoje a gente vai falar um assunto diferente e especial. Vocês já ouviram falar em esclerose múltipla, né? Vai ser explicado hoje o que é isso e o que a atividade física faz com a pessoa portadora de esclerose múltipla, tá bom? Então eu quero que vocês, se esse assunto é interessante, se vocês conhecem alguém que tem esse problema, se vocês têm esse problema, fica aí que hoje o assunto é com vocês, tá bom? Então hoje eu tô aqui com a Daniela Pedro, tá? Ela vai falar pra vocês, eu vou fazer algumas perguntas pra ela, ela vai responder, tá bom? Ô Dani, por que você procurou atividade física? O que aconteceu que fez você procurar atividade física? Então, eu descobri, né, fui diagnosticada no passado com esclerose múltipla e pra mim atacou a perna esquerda, do joelho pra baixo ela não estava se movimentando bem, não estava se movimentando direito. E daí comecei tratamento, fiz o que eu tinha que fazer com relação a medicamento para esclerose múltipla e a própria médica, a neurologista, falou para mim que eu tinha que fazer exercício físico, fazer musculação. Eu era uma pessoa sedentária, bem sedentária, vida inteira sedentária, e ela falou que atacou bem minha perna, pegou bem, deixou uma certa sequela, exatamente porque eu não tinha músculos. Então foi onde pegou muito forte, né? E minha perna ela voltou a funcionar, mexer tudo direito, mas ela ainda estava muito fraca. Daí foi onde eu procurei com você para fazer a musculação, para tentar deixar minha perna mais forte e com isso ela melhorar a movimentação, eu melhorar ela e praticamente deixar a doença nesse ponto, pelo menos, que me atacou e eu fiquei com uma sequela do surto zerada. E outras coisas também, né, que eu já tinha uma vida bem sedentária, então é importante a gente fazer exercício. Demorei para ter essa consciência, tive tarde demais, mas pelo menos estou conseguindo fazer as coisas agora. Sim, sim. E aí, gente, a Dani, como ela é minha aluna, eu tô conversando até com ela o quanto ela progrediu no peso, né? Quanto ela fortaleceu. Vou mostrar pra vocês aí, vou mostrar aqui, ó, nesse quadradinho, a cadeira extensora. Ela começou fazendo, que é coxa, trabalha a coxa, o quadríceps, né? Ela começou fazendo com 5 quilos e agora, ela tá direto há 6 meses, desde junho, né, Dani? Isso. Tá direto fazendo. Então, em 6 meses ela já tá com 20 quilos, já tá conseguindo fazer com 20 quilos. Então, foi uma coisa progressiva, 5, 10, 15, até ela chegar no 20 e em 6 meses conseguiu fortalecer bastante, como vocês vão ver aqui, que eu vou colocar para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então vamos continuar fazendo as perguntas para a Dani. Oi, meu nome é Carolina Fávero, eu sou filha da Rúbia, que fala com vocês nesses vídeos, e ela pediu para mim falar um pouco sobre o meu diagnóstico, eu tenho esclerose múltipla. Ela falou para mim falar um pouco o que é essa doença. Então, essa doença, ela atinge os neurônios. O neurônio, ele é revestido por uma camadinha chamada bainha de mielina. E por alguma coisa do corpo... Mãe, não faz barulho. Por alguma coisa do corpo, acontece de que a bainha de mielina, ela para alguém que não tem esclerose múltipla, ela reveste totalmente os neurônios e faz com que seus impulsos nervosos, o que você quer transmitir para o seu corpo, sua mão levantar, o seu tato, essas coisas, tudo isso são dos neurônios. E você que não tem esclerose múltipla consegue isso de você sentir o que você quer, tipo levantar a mão, e aí você levanta e não tem nada que fique no meio interferindo isso. Então isso acontece naturalmente. Pra mim já não, tem uma interferência nessa bainha de mielina, que ela é um pouco comida, assim. Tem umas imagens que mostram que ela, tipo, tem uns buraquinhos. Isso meu próprio corpo faz comigo, então é uma doença autoimune. Não se sabe ainda o porquê isso acontece, qual é a causa, o porquê acontece. Dizem que pode ser por genética, falta de vitamina D e algumas coisas do ar.
essas 3 combinações desencadeiam a doença. Mas assim, não é nada decretado, porque ainda não se sabe o porquê essa doença ela ocorre. E por não saber por que ela ocorre, a gente não sabe a cura. Então é uma doença incurável até o momento. Talvez, e eu espero muito, que no futuro não seja, mas hoje em dia ela é uma doença incurável, não tem. Então, acabei de comentar que faz 6 meses, que a próxima pergunta é quanto tempo você faz musculação? Ela começou ano passado, fez 2 meses, né, Dan? Isso, fiz 2 meses ano passado, daí eu tive que parar. Um pouquinho, sim. Um pouquinho, e daí eu voltei em junho desse ano, e agora tô há 6 meses direto, 2 vezes por semana. Sim, sim. E aí, como eu tô comentando com vocês, para vocês verem o quanto a atividade física, a musculação é importante para fortalecer, deixar ela mais forte, para ela ter mais segurança para andar, ela ter mais segurança para sentar em algum local, levantar. Tá? Como ela já me disse uma vez, a parte de equilíbrio dela está um pouco abalada. Isso ela tem que trabalhar no Pilates, trabalhar em outros lugares também a parte de equilíbrio. Não que a musculação não trabalhe, você pode adaptar algumas coisas como a gente já fez aqui. Mas o que a gente prioriza aqui na musculação é fortalecer a musculatura dela, tá? Vamos embora para outra pergunta. O que mais você quer saber? Qual a indicação pessoal para ter uma vida normal? Então, ela é uma doença incurável, mas ela traz algumas coisas. Por exemplo, eu tenho dormência e eu descobri a minha doença por causa da dormência e dos formigamentos que eu sentia. Tem pessoas que sentem uma visão embaçada e depois de um tempo passa. É o Vivi. Minha gata pode falar que eles sabem que é a Vivi. É a Vivi. Fica passando debaixo do negócio. Depois de um tempo passa. Então a doença tem isso. Tipo, ela é difícil de ser diagnosticada, porque você sente uma dormência no braço, dura uns 2, 3 dias, depois vai embora. E quando vai embora, você não procura o médico. Você acha que tudo foi embora, que tá tudo bem com você, e você não vai procurar o porquê você teve uma dormência. E aí, isso pode desencadear outros surtos. Essa doença, ela tem surtos e sequelas. Quais são as diferenças? Os surtos, eles acontecem, como eu contei pra vocês, esse negócio, peraí. Mãe, arruma aqui, uma. Essa doença, ela tem surtos e sequelas. Eles são muito parecidos, mas eles têm coisas diferentes entre eles. Os surtos são quando inflamações acontecem na sua bainha de melina, no seu neurônio, na sua medula, em alguma parte. Cada um tem uma parte específica. E acontece de inflamar. Aí você sente, tipo, uma dormência, por exemplo, no meu caso, uma dormência eu já senti durante 2 meses. E aí, pra fazer com que esse surto e essa inflamação saia do seu corpo, você tem que fazer um negócio chamado pulsoterapia. Que o que acontece? Você fica no hospital e eles dão um corticoide na sua veia. É um corticoide muito bom, então não vende na farmácia, então você tem que ficar hospitalizada para isso. E aí o que acontece? Pode ser que você tenha um surto, e aí você tirou a inflamação, só que você continua com dormência. E aí é a sequela. Tipo, não são novos surtos, é só uma coisa que ficou em você. Então, o que você tem que fazer? As sequelas, elas não vão embora. Pode ser que com o tempo ela melhore, mas embora de você não vai. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam do calor, porque com calor sentem algumas coisas da doença, como dormência, alguma coisa do tipo. E para você evitar novos surtos, o que você tem que fazer? Fazer o tratamento da doença. Tipo, vai ser para sempre, até quando você precisar. O que eu tomo chama Avonex. É uma caneta. Pega lá, mãe. Tá na caixinha amarela embaixo. O tratamento que eu faço se chama Avonex. O nome científico é beta-interferona 1A. É essa canetinha aqui. Então, assim, aqui tem um botão. O medicamento normalmente, esse eu já usei. O medicamento normalmente ele fica aqui, acoplado já. Você pega no SUS essa caneta. Ela é refrigerada, então você tem um processo todo que você tem que passar para descongelar, para
deixar ela em temperatura normal e tudo mais. E aí ela tem uma caneta aqui dentro, não sei se vai dar pra ver. Uma agulha. E ela tem uma agulha aqui dentro, não sei se vai dar pra ver, que é por ela que o líquido vai até o seu corpo. Então é uma autoaplicação em casa e você pega o medicamento no SUS. Graças a Deus, tem vários tratamentos hoje em dia e esses tratamentos são dados pelo SUS de graça para a população. É uma medicação de alto custo, por isso acontece. Tem muitos tratamentos. Tem tratamentos alternativos, tem tratamentos de medicamentos mesmo. Então, o meu é assim, uma vez na semana, eu tomo ele em casa mesmo. E eu aplico ele em casa mesmo. E tem muitos tratamentos, muitos dados pelo SUS, outras pessoas não querem o dado pelo SUS e aí usam um alternativo mesmo. Então graças a Deus, hoje em dia, essa doença, você consegue retardar os sintomas e as sequelas muito, porque antigamente você só podia usar o tratamento quando você estava tipo numa cama, numa cadeira de roda ou alguma coisa do tipo. E hoje em dia, quanto antes você souber o diagnóstico, mais cedo você consegue tratar. Então você tem menos sequelas e você consegue ter uma vida normal. Vamos embora para outra pergunta. Então, eu também, a gente tá respondendo tudo. Eu falo mais com a boca, eu tô respondendo tudo pra ela. É perguntar o que ela sentiu de melhora. Mas eu vou deixar ela falar, tá bom? Vambora. Deixa a Dani falar. Fala, Dani. Não, eu senti muita melhora em muita coisa. Por exemplo, fôlego na esteira ou no elíptico. Eu entrava, fazia 2 minutos e tava morrendo, já que eu era sedentária antes. Tava morrendo. Hoje em dia eu faço 10 minutos com o pé nas costas e assim, só para aquecer aqui mesmo, e se precisar mais eu faço mais. Então o fôlego melhorou bem e o peso, peso no braço que praticamente era nulo, eu não conseguia segurar peso nenhum, tô conseguindo. O fôlego, o peso, as pernas que antes eu sentia, além do desequilíbrio, eu sentia que era muito difícil eu forçar a perna esquerda quando ela estava sozinha a fazer alguma coisa, por exemplo, subir uma escada, subir degrau, colocando a força na perna esquerda. E agora não, agora eu já tiro de letra isso, já tá bem mais tranquilo. Sim, é verdade. Agora, antes de você, a gente ir para a última pergunta, deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo que é importante. Talvez você não tenha ninguém na sua família ou entre os amigos que tem esse problema de esclerose múltipla, mas se você passar para frente, isso vai chegando em pessoas que têm. É importante elas saberem que elas, não é porque elas têm a doença de esclerose múltipla que elas não vão conseguir fazer mais nada, não. Tem hoje medicação, a Carolina Fávero está falando aí, vai falar também sobre isso. Vai ter medicação, tem como você se cuidar, se tratar, para você levar uma vida normal, tá bom? Inclusive você tendo cuidado, como todo mundo tem que ter, com alimentação e com atividade física, tá? Principalmente quem tem esse problema, né? Do EM que eles falam, né? Então a última pergunta para a Dani qual o conselho, Dani, que você dá para as pessoas que têm esse problema e acha que o mundo acabou, não vão conseguir fazer mais nada, ou que estão já com alguma certa dificuldade, né? O que você aconselharia essas pessoas? Não, que é uma doença que realmente assusta, né? A gente não tem... Ninguém procura saber dela, e quando a gente fica sabendo, que nem eu, por exemplo, no momento do diagnóstico, e daí assusta, o nome é feio, né? Você já pensa uma série de coisas, mas não, dá pra levar a vida completamente normal. Você só tem que tomar cuidado e começar a cuidar mais de você. E isso, o exercício físico pra mim é uma coisa que a doença, querendo ou não, ela me trouxe o bem, né? Porque eu passei a fazer exercício e a gostar de fazer exercício por causa da doença. Eu vi que é necessário, preciso, e hoje em dia eu gosto. Hoje em dia eu já faço por gosto mesmo, não só porque eu preciso. E porque eu vi outros benefícios que me trouxe, que é muito, muito legal, né? E para esclerose múltipla,
Como minha médica neurologista ela falou, se eu não fosse tão sedentária, o surto que eu tive que me afetou a perna não ia ter sido tão forte. Minha perna já teria voltado a eu poder me apoiar nela com mais certeza e mais firmeza, logo na sequência que eu tive o surto, porque você tem determinados surtos, mas ele dura um espacinho de tempo e com o devido tratamento você já vai voltando ao normal. Então, qual que era a pergunta mesmo? O que pode falar que depois eu corto? Qual o conselho que você dá sobre isso? Então, o conselho que eu dou para quem tem esclerose: tem que fazer exercício, tem que fazer atividade física, vai ser bom para você para outras coisas e para a doença vai ser muito bom, porque qualquer problema que você tiver, qualquer surto que você tenha que afete seus membros, você vai conseguir voltar ao normal muito mais rápido, porque seus membros, né, que normalmente é o que afeta mais com a doença, eles já vão estar fortes, eles já vão ter músculos que vão te trazer o movimento normalmente. O quanto antes vai ser melhor. Com isso você segue sua vida aí numa boa e não precisa se assustar tanto, porque a doença não é tão feia quanto parece, não. É isso, gente, muito obrigada. Eu tenho um Instagram que fala só sobre isso, se chama Carol_múltipla. Carol múltipla, Carol. Tá falando que tem pouca bateria. Carol_múltipla. Minha mãe vai deixar aqui embaixo certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa... Eu tenho muitos posts que falam sobre isso. Então pode ir lá, pesquisa, dá uma olhada, porque vale a pena. Eu acho que é uma doença pouco falada pela população e que vale muito a pena, porque talvez muitas pessoas se perguntem o porquê sentiram isso há 2 anos atrás e não sabem. E pode ser que você tenha essa doença. Então procura lá, se inscreve lá e dá uma olhada nas coisas que eu já coloquei, tá bom? Tchau, gente! Então, galera, muito obrigado, Dani, pela entrevista, por topar fazer. Então é isso aí, gente, muito obrigado por vocês ficarem assistindo o canal. Não esqueça de passar pra frente esse vídeo, que é importante. Se não for pra você, vai ser pra outras pessoas. Vamos colaborar com isso, tá bom? Então é isso aí, fiquem com Deus.